Momento. Isso, agora começou a gravar. Bom dia a todo mundo. Agora a nossa primeira palestra do dia será da Alcane. Muito obrigada pela presença de todos e agora passo a palavra para o Valmor. Bom dia a todos. Eu imagino, né, a gente acabou de fazer um teste aqui que todos vocês estão vendo a minha apresentação. Primeiro eu queria agradecer os organizadores dessa semana de recepção aos calouros de 2021, aí do IB. Eu vou aproveitar e utilizar aqui o nome do Matheus Gimenez e da Jade para agradecer os organizadores todos, né? Vou ficar nomeando até porque eu não os conheci, então queria agradecer e parabenizar pela iniciativa, tá certo? Eu sou o Valmor Trícoli, atualmente eu sou o presidente da Alcane, né? Eu sei que esse nome é meio estranho e é muito provável que, em particular, né, vocês que estão ingressando agora não tenham a menor ideia do que é. Então, do que é a Alcane, né? Então, a ideia dessa minha apresentação é dar uma noção para vocês da Universidade de São Paulo, né, do tamanho da Universidade de São Paulo, qual que é o papel da Alcane, e eu imagino, né, que muitos de vocês tenham pretensões, né, de um dia fazer um intercâmbio, participar de mobilidade acadêmica estudantil. Então eu vou tentar deixar aí, na verdade, tentar não, eu deixarei bastante tempo para que vocês façam as suas perguntas. Evidente que eu não posso garantir que eu tenho resposta para todas elas, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Então, o ponto central aqui é entender a importância, né, da cooperação acadêmica em diferentes níveis, até porque a gente também, a Alcane também trata da chamada cooperação acadêmica em nível nacional, mas hoje eu particularmente vou centrar aqui a minha fala mais no âmbito internacional, né, que, como eu falei, é um sonho, né, uma pretensão de muitos dos nossos estudantes, tá legal? Eu vou começar, eu sei que vamos chamar de, não vou chamar de decepção, não, muito pelo contrário, aliás, né, eu esqueci de parabenizar todos vocês que ingressaram na USP, né, que eu sempre não canso de destacar, eu tenho 30 anos de universidade, né, eu não canso de destacar que essa é uma grande conquista na vida de todo estudante, né, ter a possibilidade de entrar na universidade e, mais do que isso, ter a possibilidade de entrar na Universidade de São Paulo, tá legal? Então, parabéns para todos vocês, que eu sei qual foi o esforço que vocês deve ter sido a dedicação para entrar na USP, tá? Mas, como eu disse, infelizmente, a gente não está, né, no modo presencial, e aqui é uma foto da Alcânia, onde a gente se encontra. Eu torço seriamente para que, em médio prazo, pelo menos, vocês tenham a possibilidade de conhecer o prédio de forma presencial. Para quem minimamente conhece a Universidade de São Paulo, né, o campus do Butantã, a gente está em frente, exatamente na frente da Escola de Comunicações e Artes, né, a famosa ECA, acho que é o maior referencial. Não, talvez não seja o maior, porque também somos vizinhos da FÉ. Então, falar da FÉ e da ECA é mais ou menos ali a região onde a Alcane se encontra. É praticamente impossível, né, de não perceber o prédio por causa desse mega telhado vermelho aí. E, na verdade, esse não é o prédio da Alcane, né, que isso fique claro. Aqui é o CDI, né, o Centro de Difusão Internacional, que tem várias instalações, e a Alcane está dentro do prédio do CDI. Então, se um dia vocês forem lá, a gente tem a nossa recepção logo na entrada, né, no chamado primeiro andar, que na verdade devia ser térreo, né, mas enfim, é no primeiro andar, e a Alcane, propriamente dita, se encontra no terceiro andar do bloco B aí do CDI. Aliás, eu tenho certeza que vocês frequentarão bastante o CDI, porque o CDI é um local que atende eventos, tem um auditório maravilhoso no CDI, então, com certeza vocês... Aliás, esse tipo de apresentação sobre mobilidade estudantil, intercâmbio, enfim,
costuma, né, ou costumava acontecer 2 vezes por ano de forma presencial no auditório do CDI para receber todos os interessados e parte, né, uma pequena parte do que acontecia nessas apresentações é que eu vou abordar hoje com vocês, tá legal? Bom, chega de falar da Alcânia, eu vou falar um pouco sobre a USP propriamente dita, porque de vez em quando a gente não sabe muito bem onde que a gente entrou, né? E na verdade não é tanto para falar da USP em si, mas é para vocês entenderem qual é o papel da Alcânia e aonde que eu quero chegar com essa apresentação, tá legal? Então, para quem não sabe, a USP é uma universidade bem nova, né? Na verdade, ela é de 1934. Talvez vocês que são extremamente jovens estejam estranhando eu falar que fundada em 34 é nova, né? Mas se a gente for comparar com grandes universidades ao redor do mundo, aí, a USP é uma universidade bem jovem ainda, tá legal? Mas mesmo assim a USP tem, né, como todo mundo sabe, uma qualidade muito boa, está entre as melhores universidades do mundo, e ela é grande, né? A USP é uma universidade, eu diria, extra grande, né? Entre alunos de graduação e de pós-graduação aí são ao redor de 90 mil alunos, né? Mais 5 mil e alguma coisa professores, quase 14 mil funcionários, então a universidade é bem grande mesmo. Ela tem 48, e aí depende do nome, né? No caso do IB é instituto, algumas são escolas, como de onde eu venho, né? Escola de Educação Física e Esporte, outras são faculdades, como a Faculdade de Direito, é um exemplo, mas são aí 48 institutos especializados, se você preferir, tem vários museus, várias bibliotecas, né? Tem hospital, tem, enfim, a USP é uma universidade bem, bem grande mesmo. Tá legal? E o grande diferencial, talvez isso não seja tão marcante assim no nosso país, mas ao redor do mundo isso é algo bem marcante, né? Que a USP é uma universidade gratuita, né? Ninguém paga para estudar na USP, nem uma pequena taxa anual, enfim, o que é de fato algo muito legal, muito bom e que deve ser mantido, né? Essa gratuidade do serviço da educação pública e de qualidade, né? A USP também é uma universidade bem compreensiva. O que eu quero dizer com isso é que todas as áreas do conhecimento são abordadas na USP sem nenhum tipo de preferência, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes as universidades ao redor do mundo têm como forte somente a engenharia, ou a engenharia e a química, ou a engenharia, a biologia e a física, e a USP não, né? A USP tenta prestigiar, ela prestigia, né? Todas as áreas dentro das ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, enfim. Assim como a USP é uma universidade muito produtiva, né? Ou seja, ao redor aí de 22% de toda a produção científica do país é oriunda da USP, né? Então, a USP, de fato, como eu falei, é uma universidade grande, pública, gratuita, e muito produtiva, né, do ponto de vista acadêmico-científico. Tá legal? Outra coisa que é importante destacar, né, falando da dimensão da Universidade de São Paulo, é que vocês entraram, né, ingressaram no IB, que está no chamado campus principal, o campus do Butantã, por vezes, né, chamado de cidade universitária, mas na verdade a USP tem não só o Butantã, mas 7 outros campi, né? Então a Universidade de São Paulo está espalhada pelo estado de São Paulo, lembrando, né, que a USP é uma universidade pública estadual, né? Então ela está bem representada dentro do estado de São Paulo, né? Então a gente tem lá em Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru, Pirassununga, Lorena, Piracicaba, Santos e o campus do Butantã, né, na cidade de São Paulo, lembrando, né, que são essas diferentes unidades que eu falei da USP, essas 48 diferentes unidades, né, na verdade, na linguagem em português, né, e da USP a gente acaba chamando não de instituto, ou de escola, ou de faculdade, mas unidades USP, né, porque daí a gente uniformiza o nome, né. Então, essas 48 unidades estão distribuídas nesses 8 diferentes campi da Universidade de São Paulo,
é muito provável que vocês tenham tido a oportunidade de conhecer alguns desses campi, ou se bobear, né, vocês são oriundos dessas cidades que tem esse campi da USP, um campus, desculpa, da USP, tá bom? Por isso mesmo, né, que a USP tem uma estrutura diferente, né, então alguém deve estar pensando que raio que significa Alcane, né, um nome meio diferente, né, de vez em quando as pessoas não, de vez em quando não, na grande maioria das vezes não entendem o significado, né, de Alcane, mas basicamente é o que está escrito aqui, né, que é a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, e ela é o equivalente na maioria das universidades do mundo ao chamado Escritório de Internacionalização. Qual que é o diferencial da USP? Como a USP é muito grande, então ela tem o tal do escritório central, que somos nós, a Alcane, mas também tem os escritórios chamados escritórios locais, né, que estão nas unidades USP. No caso do IB, a nomenclatura, inclusive, é Comissão de Relações Internacionais, né, a chamada CRINT, mas em algumas outras unidades chama CCINT, né, Comissão de Cooperação Internacional, assim como em poucas outras unidades USP, tem uma outra nomenclatura, né? Escritório de Internacionalização ou Escritório de Relações Acadêmicas Internacionais, mas na sua grande maioria, né, as unidades têm as CRINTs, como no IB, ou as CCINTs. O importante, por que eu estou falando isso? É importante o aluno entender, né? Vocês todos interessados em mobilidade acadêmica estudantil, que o relacionamento do aluno se faz, num primeiro momento, com as suas comissões locais, né? Então, as dúvidas, os interesses, né? A relação, a disponibilidade de vagas e bolsas, tá? Isso começa, né, na discussão com a sua comissão, ou, sei lá, o nome, né, como eu disse no IB, comissão local, né, onde tem lá uma secretaria, enfim, para atender os alunos e tirar as dúvidas dos alunos. E essas comissões se relacionam diretamente com o escritório central, que no caso é a Alcane. Tá bom? Bom, a Alcane tem uma estrutura básica, né, então tem o presidente mais 3 diretores, é importante porque cada um deles trata de algo, né, de um assunto diferente. Então, nós temos a nossa diretora de Relações Acadêmicas Nacionais, e que trata, eu vou falar com vocês, do Alcane Idiomas, porque isso é algo importante, se você pretende ir para o exterior, então, saber um segundo idioma é importante, né? E a nossa diretora é a professora Elizabeth Harcourt Delatay, que é da FEFELESH. Aí nós temos o diretor de Relações Acadêmicas Internacionais, o professor Sérgio Muniz, e o nosso diretor de Mobilidade Acadêmica, que é o professor Márcio Lobo Neto. Muito provavelmente que vocês vão atormentar mais a vida do professor Márcio, né, que lidar diretamente com os assuntos de mobilidade acadêmica. Quando eu digo mobilidade acadêmica aqui, evidente que a atenção está voltada para os estudantes, mas nós estamos falando também de mobilidade acadêmica de professores, né, pesquisadores e de membros integrantes da equipe USP, né, pode ser funcionários, enfim. Tá legal? Qual que é a ideia central da Alcane, né? É que a gente tenha a possibilidade de colocar aí um sabor, né, um internacional nas diferentes atividades da universidade, ou seja, ensino, pesquisa, cultura e extensão. Né? Eu sei que vocês estão acabando de ingressar, na verdade, hoje é o segundo dia de vocês, né? Pelo menos para a maioria de vocês, na USP, e a gente acaba pensando diretamente no ensino, né? Porque esse é o papel do aluno, óbvio, mas a tentativa da Alcane, da universidade, na verdade, é colocar essa dimensão internacional nos diferentes níveis, né? Não só no ensino,
e na pesquisa, mas também na cultura e extensão. E por que a gente tenta fazer isso, né? Basicamente porque, primeiro, né, uma universidade de nível de importância, de reconhecimento internacional como a USP tem, por assim dizer, a obrigação, né, de se relacionar e de se relacionar bem com o resto do mundo. Mas não é simplesmente pelo fato de relações políticas acadêmicas, muito pelo contrário, né? A ideia é sempre melhorar, aperfeiçoar e oferecer a melhor qualidade possível para toda a comunidade, né? Então, eu volto a destacar aqui que a intenção é envolver ensino, pesquisa, cultura e extensão, né? Então, melhorar a qualidade dos serviços associados a essas diferentes, vamos chamar, diferentes áreas de atuação da universidade. Também, né, é a possibilidade, né, de você ampliar horizontes, né? Quando eu digo ampliar horizontes, até a chamada visão global, né, se tornar um cidadão do mundo, que é o que se espera, né, dos alunos, enfim, dos professores, funcionários, de toda a comunidade universitária, né, e você ter a possibilidade de ter contato com outras formas de ensino, com outras realidades culturais, né, econômicas, né, porque isso faz parte da mobilidade, né? Não é só ir lá, estudar, assistir N disciplinas, frequentar uma outra universidade, mas é conhecer uma outra realidade, e em particular cultural, né? Você, como eu falei, se tornar cidadão do mundo, né? Isso é algo importante. E evidente, né, que a gente não pode esquecer que não é só enviar alunos, mas também é receber alunos de outras realidades, de outros países, de outras culturas, e fazendo isso a gente amplia cada vez mais a diversidade dentro da nossa universidade, o que também é um ponto, sempre foi, atualmente, e ainda mais um ponto relevante, né? Que eu tenha a possibilidade de ampliar a diversidade dentro do campus, dentro da sala de aula, dentro das unidades USP. Isso também te faz um melhor cidadão, você aprende a ser mais tolerante, a compreender outras realidades. Então, isso é muito importante, tá legal? E aí, toda vez, né, o aluno pensa em mobilidade no exterior, né, ou pelo menos fora da sua universidade. E aí tem N maneiras que isso aconteça, né? Então, eu participo de um projeto de pesquisa, ou eventualmente eu vou num congresso, numa palestra, ou eu visito um laboratório. Essas são as atividades de curta duração, né, de bem curta duração. Então, tá lá. Você vai ficar 15 dias no exterior para participar de um congresso e visitar uma universidade, né, visitar um laboratório, mas, de fato, o que mais chama a atenção dos estudantes e que a universidade gosta de prestigiar são as atividades de mobilidade, né, que aí já são mais de longa duração. Entendendo, né, que vocês entendam que o que eu estou chamando de longa duração aqui é um semestre, ou então ao redor de um ano, né, não mais que isso, a universidade também permite, tá legal? E aqui eu tenho alguns números, né, porque é evidente que isso sempre vem, né, junto com a nossa conversa, alguém deve estar pensando, tá bom, mas quem vai, quem vem, como é que isso funciona? Então, tem alguns números aqui, vocês vão observar que nas barras, vamos chamar isso de vermelho, tá legal? São os estudantes da USP que vão para o exterior. E aí alguém deve estar pensando, né, por que diminuiu, uma vez que ali 2013, 2014, 2015, até 2016, a gente tinha um número elevado ali de estudantes USP indo para o exterior. Para vocês que acabaram de ingressar na universidade, agora em 21, né? Vocês eram muito jovens, quer dizer, vocês são super jovens, mas eram ainda mais jovens nessa fase, aqui foi a chamada fase do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Foi uma iniciativa do governo federal, que financiou muito a ida de estudantes brasileiros de todas as universidades para o exterior, por isso essa elevação aí dos números. E antes disso e depois disso, a gente tem, vamos chamar assim, da normalidade, né? Então a USP envia com basicamente financiamento próprio
os estudantes para o exterior, como eu disse, nessa barra vermelha, e a barra azul representa estudantes de universidades estrangeiras, ou seja, estudantes estrangeiros que vêm para a USP, tá bom? Não aparece aqui 2020, né, porque, óbvio, né, como todo mundo sabe, 2020 foi um ano bem diferente por causa da pandemia, né, mas se a gente colocar uma média, aí tem entre 2.000 e 2.500 estudantes USP por ano indo para o exterior, e mais ou menos 1.200, 1.300 alunos estrangeiros vindo para a USP. Tudo isso lembrando, né, em nível de graduação. Tá bom? Por que disso? Porque a USP tem convênio com muitas instituições no exterior, né, em números mais atuais, porque isso é bem dinâmico, né? É capaz que amanhã alguém fale, mas eu assisti uma apresentação que falava que a USP tinha 1.800 e alguma coisa convênios, e na sua apresentação tem 1.785. É que, por incrível que pareça, esses números eles são atualizados ou modificados quase que semanalmente, tá bom? Então, a USP tem relação aí com instituições de ensino superior de 81 países diferentes. Dá para perceber também nesse gráfico de barras, né, progressivamente a USP foi se relacionando cada vez mais, até porque muitas universidades ao redor do mundo é que procuram a USP como grande referencial da América Latina. Então, esses convênios acabam acontecendo, né, evidente que por interesse bilateral, né, sempre prevendo mobilidade entre as instituições, e que a USP se relaciona, né, em 40% dessa relação acontece com as 20 melhores universidades dos respectivos países, né, desses 81 países. Isso é só para destacar, né, que a USP tenta se relacionar com as melhores universidades também de outros países, porque todo mundo ganha com essa situação, em particular os envolvidos em mobilidade, tá bom? E também a USP participa, que é só um exemplo, de diferentes redes internacionais. Por que isso é importante? Porque existe a possibilidade de mobilidade dentro dessas redes internacionais. Quero destacar que não são todas, tá bom? Não são todas as redes internacionais que têm programa de mobilidade, mas muitas dessas redes têm programas de mobilidade estudantil. Então, a USP participa de diferentes e diversas redes, algumas mais na Europa, outras mais na América Latina, ou nas Américas em geral. O fato é que a USP tem uma participação muito grande, né, em diferentes redes de relações internacionais, o que, evidente, né, é importante não só para a universidade, mas principalmente para a comunidade universitária como um todo, né, estudantes, docentes e funcionários não docentes, tá bom? Mas lógico que deve existir uma preocupação de alguns de vocês, né, pensando, tá bom, eu ainda não domino um segundo idioma, né, como é que vou fazer, como é que isso funciona? Enfim, a Alcane tem uma ação que foi batizada, né, de Alcane Idiomas, né, e no tal Alcane Idiomas, a Universidade Alcane, né, no caso, tenta oferecer, eu digo tenta, porque a universidade é muito grande, né? Então não é fácil atender a demanda de toda a universidade. A Alcane faz o seu melhor, né, nessa oferta de cursos de idiomas, né? Então a gente tem lá italiano, japonês, francês, inglês, alemão. É evidente que existe uma ênfase ao inglês, né? Porque é o idioma internacional, né? Muitas vezes você pode estudar numa universidade no Japão e para um intercâmbio, né, de 6 meses ou de 1 ano, eles não vão te pedir japonês, né, eles vão te pedir inglês, né, e eventualmente eles podem até pedir o japonês, mas a grande maioria dos nossos estudantes que saem para intercâmbio tem que saber o básico do inglês e eventualmente um pouco do idioma local, né. Então a universidade tem uma ação forte nisso, né. Infelizmente também, né, em decorrência da pandemia, os nossos cursos presenciais estão suspensos, mas ainda assim a gente tem bastante curso online, enfim, porque faz parte, né, do processo de internacionalização, da possibilidade que o estudante tenha
minimamente o domínio de um segundo idioma, né? Ou seja, não só o português, mas um outro idioma de interesse do aluno. Então, entendendo, né, que essa é uma limitação do Brasil, né, que nós falamos português, inclusive na América Latina, né, nós falamos português, então, eventualmente, entender o espanhol também é importante para essas relações mais consideradas de caráter mais localizado, mas, enfim, é importante que exista um entendimento de um segundo idioma, e a Alcane tem essa função, que é o Alcane Idiomas, tá legal? Agora, a gente não pode ser ingênuo, né? Eu abri a minha apresentação falando que a USP tem aí ao redor de 60 mil alunos de graduação, 30 mil alunos de pós-graduação, né, um universo de 90 mil alunos, e eu também mostrei naquele gráfico sobre mobilidade que tem ao redor aí de 2.500 estudantes USP indo para o exterior, né? Então, eventualmente não acontece o que a gente gostaria, né, que um percentual bem mais elevado dos estudantes fossem para o exterior. Então, a USP também, via Alcane, né, tem feito esforços para a gente tentar aumentar o nível de internacionalização aqui, né, a chamada internacionalização no país. Eu sei que isso é meio que um contrassenso, né, falar de internacionalização no país. E eu diria que se né, que a gente pode dizer que houve algum efeito positivo da pandemia, acho que esse foi um deles, né, que todas as universidades ao redor do mundo começaram a repensar seus programas de internacionalização e perceber que tem uma maneira de continuar fazendo isso de forma virtual. Talvez no primeiro momento não seja o grande sonho do aluno, mas é uma outra possibilidade, ou seja, de te permitir, né, uma experiência internacional sem que você tenha que sair do seu país. Veja bem, né, eu entendo que eu mesmo também falei no início da apresentação que um ponto alto da internacionalização é você ter a possibilidade de experimentar uma outra cultura, um outro ambiente social, econômico, enfim. E ficando no país, isso passa a ser um pouco mais difícil. Mas é por isso mesmo, né, que os parceiros ao redor do mundo, né, os parceiros da Universidade de São Paulo, têm pensado em como, de forma virtual, permitir que os alunos se sintam mais fora dos seus respectivos países e experimentem uma cultura diferente. Então, esse é um ponto relevante. Tá legal? Bom, eu quero deixar aqui um tempo para perguntas, que eu imagino que vocês devam ter perguntas, mas, enfim, para quem tiver interesse, está aqui o nosso endereço. Eu sei que vai ser meio difícil de copiar todo o endereço, mas é muito simples, né? Se você, até porque o nome é todo único, né? Se você digitar lá no Google Alcane, imediatamente vai aparecer o Alcane USP, no caso, né? E você, facinho, tem acesso ao nosso site, que é, na minha opinião, pelo menos, bem estruturado, que tem muita informação lá, né? E também eu indico que vocês procurem a sua comissão local, né? No caso do IB, a sua CRINT, né? A Comissão de Relações Internacionais, que também tem a possibilidade de fornecer para vocês muitas informações em relação a esse processo de internacionalização, mobilidade acadêmica e a chance de você fazer um intercâmbio. Tá legal? Então, de novo, eu queria parabenizar todos vocês pelo ingresso na USP. Desejo que vocês tenham aí os seus anos dentro da Universidade de São Paulo com muita satisfação, com muita alegria. Eu encerro a minha apresentação aqui. Aliás, eu irei, de fato, retirar a minha apresentação e estou aqui disponível para que vocês façam questões. Tá legal? Obrigado. Já tem algumas perguntas no chat, tá bom? Eu imagino que eu tirei a minha apresentação, não é isso? Isso, tirou. Então tá legal. Tá bom. Eu também, eu falei que eu preferia ver as perguntas aqui, mas eu devo estar meio atrasado já, capaz que eu esteja meio atrasado nas perguntas aqui.
Não, elas foram mas... enviadas agora. Então, menos pior, tá bom? Eu não sei se vocês preferem, os organizadores, ler a pergunta, ou se eu mesmo posso fazer isso, o que vocês preferem? Você pode ler. Aí a primeira Pode. foi do André Cala. Tá bom. E veja bem, hein, se porventura eu me distrair aqui e pular a sua pergunta, não precisa ficar bravo não, hein? Abre seu microfone e fala, ô, você pulou a minha pergunta, eu volto, né? Sem estresse, tá bom? Sem grandes estresses, tá legal? Certificado de idiomas tipo FCE também dão acesso ao intercâmbio ou só dá para fazer com o Alcane? O André, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou imaginando que talvez a sua pergunta seja, para eu ir para o intercâmbio, eu preciso passar pelo Alcane Idiomas? É essa a sua pergunta? Exatamente Não, essa. não, André, veja bem, ó, o intercâmbio depende, né, do que o acordo entre os lados está pedindo, e eventualmente o outro lado, quando eu digo o outro lado, né, não a USP, né, pede um determinado nível de idioma, tá legal? Então E se você consegue... Não precisa ter necessariamente o Alcane, né? Não. O Alcane Idiomas, na verdade, é uma iniciativa da USP de ajudar os nossos alunos que tenham maior dificuldade com o idioma. Né? Porque é óbvio que a USP entende que tem uma parcela dos estudantes que veio já de fora, né? Quando eu digo de fora, do ensino médio, sabendo um pouco de um outro idioma, não interessa qual, né? Assim como tem alguns que não têm esse entendimento. Então, o Alcane Idiomas está lá para ajudar. Não é que é obrigado a passar pelo Alcane Idiomas, não, tá bom? Entendi, obrigado. Aí tem uma questão aqui da Luísa Pérez de Campos. Os intercâmbios e internacionalização podem ser feitos em qualquer semestre do curso? Depende, viu, Luísa? Depende da chamada. Quando eu digo chamada, né, do edital. Todos os intercâmbios são regulados por um edital. Né? Então, o edital coloca lá condições. Olha, para participar desse intercâmbio precisa disso. Normalmente, eu estou imaginando, né, Luísa, que a sua pergunta é, acabei de entrar na USP, deixa eu ver se eu já consigo ir para Nova Zelândia, né? Tá certo? Não vai acontecer não, tá bom, Luísa? A gente espera que pelo menos o aluno tenha passado por esse primeiro ano, tá bom? Porque você concorda que pode, lógico que a gente não espera que isso aconteça, né? Mas pode acontecer de você sair no segundo semestre desse ano e aí descobrir que a USP não é para você, ou que o IB foi um equívoco, qualquer coisa assim. Então, a gente espera, né, que o aluno tenha essa experiência USP por pelo menos um tempo antes de se comprometer a ir para o exterior, tá bom? Mas isso está sempre relacionado ao edital, né? Por isso é algo que eu aconselho que vocês façam, que vocês leiam o edital que vocês decidem participar. Porque aí você entende, olha, eu não tenho esse requisito, ou eu tenho, ou eu não tenho, eu preciso correr atrás dele, e assim por diante, tá bom? Acho que eu respondi a sua pergunta. Estão naquele site mesmo que você colocou? Desculpa, está muito baixo o seu áudio. Desculpa, peraí. Os editais estão nesse site que você colocou mesmo? Não, os editais são divulgados para toda a universidade, a sua comissão de relações internacionais recebe esses editais, é de conhecimento público, tá legal? Não tem como não saber. Tá bom, obrigada. Tá bom? Aí tem aqui a Luísa Pérez, não, Luísa eu acabei de falar, desculpa. O Daniel Fontes. Caso eu precise de um certificado de alguma língua, é possível conseguir um na USP? Ele me dá algum acesso ao CANI? Daniel, explica um pouco melhor o que você está querendo perguntar aqui. Como assim me dá algum acesso ao CANI? Não, essa última, você respondeu lá em cima na pergunta do André. Tá bom. Mas é só essa sobre o Alcane Idiomas mesmo. Ele garante? O Alcane Idiomas são cursos de curta duração, lógico que são com diferentes níveis, né? Então, evidente que quando você vai participar do Alcane Idiomas, tem uma espécie de melhor termo, hein? Não é seleção, enfim, para a gente identificar qual é o seu nível, né, e em que curso você vai entrar. Vamos usar o exemplo do inglês, tá legal? E são cursos de curta duração, de caráter semestral, em que você tem a possibilidade de melhorar e atingir
muito provavelmente, um determinado nível que permite que você vá para o exterior. Basicamente, é isso que o Alcane Idiomas faz, tá legal? Sim, obrigado. Nada. E tem aqui uma pergunta da Catarina Borgonoves. Desculpa se eu pronunciar o nome de vocês de uma forma estranha, tá bom? O Alcane Idiomas é a única maneira de cursar alguma língua estrangeira na USP? Não, não é, tá bom? A FEFELESH tem um programa de idiomas, então, para quem... aliás, se alguém já cursou, né, algum curso de idiomas lá nos programas da FEFELESH, para quem não sabe do que eu estou falando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, porque por vezes o calouro fala, o que esse cara está falando de FEFELESH, né? Então, como lá tem vários cursos de idiomas, né, eles oferecem isso e, eventualmente, não necessariamente, eventualmente, a sua própria unidade pode oferecer. Na verdade, isso acontece mais nos campi do interior, né? Porque lembra, né? O Alcane Idiomas está aqui no Butantã, né? Então, eventualmente, a gente faz uma parceria com algum campi do interior para oferecer curso de idiomas lá, certo? Então, de vez em quando vocês vão ouvir, eu ouvi dizer que a Exalc tem curso de idiomas, tá? Porque, né, ninguém vai vir de Piracicaba para cá, né, para fazer o curso. Assim como a gente tem uma parceria com a EASH, para quem não sabe, né, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que fica lá perto do aeroporto de Guarulhos, que também não é tão fácil vir para cá. A gente também tem uma parceria com eles para oferecer um curso de idiomas lá no local, tá bom? Então, não necessariamente é só a Alcane, tá bom? Da Kátia Moraes, como são feitas as inscrições para o Alcane Idiomas? É de forma anual? Também isso é divulgado, tá bom, Kátia? Mas é de caráter semestral. Eu vou ser bem honesto com você, a gente está passando por... não é novidade nenhuma, né? A gente está passando por um momento meio sui generis, né, por causa da crise sanitária e por causa da pandemia. Então a gente fez e está fazendo vários ajustes no Alcane Idiomas, né, porque ele era de caráter presencial, a gente tem salas de aula lá no prédio, né, no CDI, os alunos iam lá em horários marcados, tinha um professor, enfim, tinha aula. E aí tudo isso foi remodelado, né. Agora a gente passou por um formato virtual, assim como todas as aulas, na verdade, né? E aí ajustou o número de turmas, enfim. Mas isso também é divulgado, pode ficar tranquilo que isso também é divulgado, tá bom? Aí da Camila tem, qualquer pessoa pode fazer a internacionalização ou é feita uma seleção? Como funcionam as bolsas? Boa, essa é uma boa pergunta, né, Camila? Na verdade, qualquer pessoa pode fazer. Essa é a primeira resposta, tá certo? Mas é evidente, né, que num universo tão grande quanto é a USP, com um número limitado de bolsas, isso não é na USP, né, em qualquer lugar no mundo, existe sim um processo seletivo. Lembrando também, né, Camila, que não é só ter a bolsa, precisa ter a bolsa e a vaga. O que eu quero dizer com isso? Você fala assim, eu gostaria de ir para a Universidade X ao redor do mundo. Bom, tem que ver se a Universidade X oferece vagas para a USP. Tá certo? Porque uma coisa, por isso que eu fiz questão de destacar na minha apresentação, né, que a USP é gratuita. Por que isso é importante em relações internacionais? Porque quando faz um acordo entre grandes universidades, o acordo tem um princípio básico, que é a chamada reciprocidade. O que te ofereço, você me oferece. A USP recebe alunos do exterior e nós somos absolutamente gratuitos. Então, quando o aluno vem para cá, é custo zero para ele e para a universidade dele. O que eu quero dizer custo zero é com algum tipo de taxa universitária. Mas praticamente, eu não vou falar todas, mas uma maioria esmagadora das universidades do exterior tem algum tipo de taxa, mais alto ou mais baixo. Então, quando eles recebem alunos USP,
eles têm que ter reciprocidade. Como nós somos gratuitos, eles também devem ser. Mas concorda que isso é meio estranho? Todo mundo paga, aí o aluno USP chega lá e não paga nada. Então, por falta de um melhor termo, a gente pode dizer que a universidade do exterior está tomando um pequeno prejuízo, porque você está estudando gratuitamente. Estou explicando tudo isso porque, óbvio, que isso implica no número de vagas, né? Eles não vão oferecer 200 vagas para quem vai lá não pagar, né? Então, o número é menor de vagas. Então, tem que ter tem que ter vaga para onde você vai e ainda tem um processo seletivo atrelado à bolsa. Então, tem sim uma seleção, tá bom? E da mesma maneira que eu expliquei anteriormente, essa seleção sempre está escrito lá no edital como que funciona, tá? Aí tem aqui uma pergunta do Gabriel. Para realizar o intercâmbio, é necessário um diploma que comprove sua proficiência na língua pedida ou basta falá-lo adequadamente? Essa é uma pergunta interessante, né, Gabriel? Depende também do pedido da universidade no exterior. Na grande maioria das vezes, não é que você precisa de um diploma, não. Normalmente coloca-se um nível de proficiência, né? Então, tem lá uma escala de proficiência que é A1, A2, B1, B2, C e assim por diante, tá certo? Entendendo, né, que A é o melhor, C é o piorzinho, tá certo? Normalmente se pede no meio do caminho, B, tá certo? Aí tem B1 e B2. No meio do caminho é o chamado inglês intermediário, mas não é que você precisa apresentar um diploma, um certificado, não é isso, tá bom? Mas depende de como o parceiro pede um determinado requisito, tá bom? Aí tem uma colocação aqui da Milena. Ontem, algum veterano falou sobre professores que indicam alunos para alguma oportunidade no exterior. Acredito eu que através de contatos. Isso passa pela Alcane? Como funciona a parte burocrática disso? Essa também é uma boa pergunta da Milena. Veja bem, Milena, primeiro, né? Você não necessariamente, isso eu quero deixar claro, mas também vou falar quais são as limitações, tá bom? Você não necessariamente precisa, para ir para o seu intercâmbio no exterior, você precisa ir para uma universidade que tenha acordo com a USP. A USP não bota um limite nisso, tá legal? Se não tem acordo com a USP, você não pode ir. Não é verdade. Qual é a vantagem de você ir para uma universidade que tem acordo com a USP? Bom, você está coberta pelas garantias que esse acordo prevê. Se você arrumar suas malas, pegar o seu visto e ir para um determinado país e a universidade te aceitar lá como aluno intercambista, né? Ou até se você fala, não, eu estou disposto a fazer um semestre lá e vou pagar do meu bolso por esse semestre. É um direito seu, tá legal? Mas óbvio que é recomendável que você vá para uma universidade que tenha acordo com a USP. Né? Você vai estar isenta de taxas, você não vai pagar nada, fora que você tem as garantias que o acordo prevê. Por que eu estou explicando isso? Eventualmente, um professor tem um excelente contato com outro professor de uma outra universidade, né, e por esse excelente contato, ele arruma uma oportunidade para o aluno ir para lá, certo? Não, aí não tem que passar pela burocracia da universidade ou da Alcane, é um direito do aluno, assim como é um direito do... Eventualmente, o professor até tem alguma fonte de financiamento, vamos supor, né, para bancar isso. Não é problema nenhum. Essa é a beleza do sistema e de uma universidade grande de qualidade como a USP. Tá bom? Eventualmente isso pode acontecer. Não tem o que é melhor, o que é o pior, qual é o cenário ideal, tá bom? Mas essa é, sim, uma possibilidade. No momento, né, nesse momento, veja bem, né, a gente deve lembrar que enquanto as condições sanitárias no Brasil e ao redor do mundo não derem uma estabilizada para melhor, muitos desses processos de intercâmbio ou estão paralisados ou com grandes limitações. Eu quero deixar isso claro, né?
tá bom? Luísa está perguntando, esses programas de internacionalização são totalmente, totalmente custeados pela USP ou parte é custeada pelo aluno? Boa pergunta também, né, Luísa? Como eu falei, a USP não tem uma quantidade muito grande de bolsas. Eu diria que pelo orçamento USP, a quantidade de bolsas é muito elevada, sim. Tá bom? Então, a USP por si só, USP, custeia a mobilidade. Tá bom? Então, se você disputar lá a sua bolsa e receber a parte dos... Como você não pagará nada para estudar no exterior, já é uma vantagem muito grande, né? Porque só de taxas universitárias seria uma fortuna. Como você não paga nada, tem nessa coisa, né, da passagem aérea, da moradia, eventualmente, não necessariamente o acordo prevê ou não moradia, mas na grande maioria das vezes não prevê, tá certo? Então, tem sim, eu vou ser bem honesto com você, apesar da universidade fornecer uma bolsa, tem sim um pequeno custo para o aluno, né? Porque você tem razão, né? Primeiro eu tenho que viajar, tenho que pagar passagem aérea, depois eu tenho que morar lá, né? Eu tenho que me alimentar, eventualmente transportar, enfim, tem um custo para o aluno. Na verdade, o custo está para os dois lados, para a universidade e para o aluno, tá bom? Aí tem o Daniel Fontes, onde tem acesso a uma lista das universidades que tenham acordo com a USP. Na verdade, o Daniel, eu diria que você tem que estar bem mais preocupado no determinado momento quais são as universidades que têm acordo com a sua unidade, né? Evidente que eu estou imaginando que o IB tem acordos com instituições no exterior que tenham proximidade com a temática, né, que é oferecida pela unidade. Então, num determinado momento, eu ficaria bem mais preocupado com as universidades que o IB, ou departamentos, ou escolas, enfim, que o IB tem. Mas também, viu, Daniel, não tem segredo, não. Se você entrar lá no site da Alcane, né, como eu falei, procura lá no Alcane USP, é público. Você faz uma busca ou pelo nome da universidade ou pelo país. E aí vai te apresentar os acordos que a USP tem. Não é segredo para ninguém, não. É de domínio público esse negócio. Mas eu também quis responder um pouco essa história de ficar atento, né, para os acordos que a tua unidade tem. Eu vou dar o exemplo da minha, né, Escola de Educação Física e Esporte, e, para não dizer, eu acho que a totalidade dos nossos alunos acabam desfrutando dos acordos que a nossa unidade tem. Porque, como eu disse, existe, né, um interesse específico de ambos os lados, num tema específico, que no nosso caso é Educação Física e Esporte. Tá bom? Aí o Alexander, se é que eu estou falando bem corretamente o seu nome, está falando, vamos finalizar por aqui. Então, para mim está tudo bem. Tá, eu tenho outro compromisso daqui a já, mas para mim está tudo bem. Eu espero ter atendido aí a ansiedade de grande parte de vocês, tá legal? Agora eu imagino que eu passo a palavra ou para o Alexander ou para a Jade, né? Eu vou fechar o meu microfone aqui por enquanto. A gente conseguiu responder bastante coisa. Se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem saber de mais algo, podem visitar o site da Alcane ou conversar com a gente, que a gente encaminha vocês para o que for. Muito obrigado, Valmar, por ter participado com a gente agradece de verdade. Vamos fazer uma pausa de uns 15 minutos agora, porque a próxima reunião vai ser com os representantes discentes. Então, levantem, tomem um café, alguma coisa, e daqui a pouco a gente volta. Eu só queria agradecer de novo o convite, a oportunidade. Eu não gosto de falar boa sorte, porque eu não acredito nisso, tá certo? Eu acho que é fruto de trabalho, dedicação dura, então que vocês tenham um bom tempo, né, uns bons anos dentro da USP, que desfrutem de tudo que a universidade pública e gratuita como a USP pode oferecer para vocês.
Obrigado, até mais, eu vou desconectando aqui. Tchau. Tchau.